Taylor Caldwell. Médico de homens e de almas. Segunda parte, capítulo 29. Nemo garantiu a Lucano que ele estava radiante como um deus, depois do banho e da unção, da qual Nema fora banida, e depois de ter vestido suas roupas brancas e colocado as joias de ouro. Lucano rejeitara a investidura, embora não o fizesse depois de um olhar subrepetício ao espelho. Curiosa excitação obcecava-o. Jamais confessaria tal coisa a si próprio, mas o mundo de homens estranhos e novas experiências agora invariavelmente o impressionavam, como se fosse um recém-nascido. Estava para ser iniciado numa atmosfera da qual Diodoro falara com raivoso desprezo. O que Lucano até então vira o obrigava relutantemente à admiração, pois seu olho de grego não era insensível à beleza, e sua alma não era tão severa a ponto de se sentir degradada pela visão da adorabilidade e grandeza. Agora Lucano estava sozinho ao crepúsculo, olhando lá embaixo a cidade imperial, das alturas em que se encontravam os jardins que ficavam do lado de fora de seus aposentos. A cidade tombara diante dele, como um sonho, púrpura, ouro, violeta e branco, nadando em névoa rósea, que de vez em quando elevava uma estátua alada em seu alto pilar, um domo incandescente, uma parede branca de neve batida pela luz dos últimos raios do sol, um arco esculpido e poderoso, ou o imenso leque de pedras de um lance de escadas olímpicas. Tudo quanto estava invisível na cidade envolvia-se naquela névoa rosada que começava a fluir, não apenas no céu, mas sobre toda a face do centro da cidade, de forma que parecia a difusão de milhares de rosas que se mesclassem num vasto turbilhão, através do qual emergiam sempre novas visões. O Tibre, cheio de curvas, que parecia uma veia de fogo escarlate e polido, pulsava através de macia névoa cor-de-rosa, suas pontes frágeis, dando a impressão de serem feitas de prata e marfim. Mesmo as colinas distantes coravam levemente e não pareciam reais. E agora as colunas do palácio, que estavam em torno de Lucano, erguiam-se num tom suave e adejante de pérola, seu lado ocidental tomado de rubor. O som de fontes próximas desciam para a música leve, e as vozes dos pássaros murmuravam em puro devaneio. Odor de floração de jasmins e lírios impregnava o ar doce, colorido e etéreo. As folhas de murta reluziam como se fossem de metal, e a relva tornou-se um cintilar de ametistas. Enfeitiçado e preso pela miragem colorida que era a cidade colossal, Lucano recostou-se contra uma coluna e ficou a ouvir e ver. Teve consciência, então, da voz de Roma, abaixo, e ainda assim acima das vozes dos pássaros que estavam próximos dele. Era como o mover-se de roda gigantesca, um trovão abafado e titânico, constante e incansável. Lentamente, Lucano foi ficando impressionado por uma percepção muito estranha. Impregnante, como era a voz da cidade, faltavam-lhe certa firmeza, certo ardor, certa intensidade, certa masculinidade. Lucano recordou-se então do que Diodoro lhe dissera uma vez. Roma é agora uma cidade sem cólera, uma cidade sem virilidade nem heroísmo.
Diodoro, aquele homem viril, colérico e heróico ao extremo, falara bem. O rumor abafado de Roma era um rumor enfastiado. Seu esplendor e seu poder imperial eram uma opulência. Ela podia ser, em seus múltiplos aspectos, monstruosa e cruel, mas era uma monstruosidade e a crueldade de um homem que envelhecia, que se fartara em excesso e esquecera a força dos membros e o entusiasmo do coração. Ela jazia no centro do mundo, como um sátiro entumecido, embora muito potente, reclinado num divã de seda carmesim e ouro, a mão agarrando uma espada, a outra levando cansada uma taça de vinho aos lábios, a grinalda escorregando-lhe da cabeça, suas bochechas pesadas repousando num peito saliente, como o de uma mulher. Falta de cólera, falta de virilidade. Aquele podia ser o epitáfio de Roma. Ela não tombara em batalhas, ganhara-as todas. Era o mesmo. O triunfo, não menos que a derrota, tornou-se morte. Se um homem morria valentemente, metido em sua armadura, em algum campo de batalha, de princípios ou patriotismo, ou na proteção do que considerava mais caro para si, então não vivera em vão. Mas aqueles que ganhavam batalhas pelo poder e quinquilharias viviam ingloriosamente e morriam também ingloriosamente, objeto de sátiras mais tarde ou de advertência para a posteridade. Era estranho que os homens jamais aprendessem coisa alguma. De repente, olhando para baixo, para a cidade envolvida, no turbilhão róseo, Lucano sentiu-se tomado de tremendo constrangimento, de fatídica certeza. Sentiu que estava de pé no abismo de algo que ainda não podia discernir. Era como se algo se houvesse modificado, apressado, vindo das imensas eternidades. A névoa rosada diminuiu sobre a cidade. O entardecer lilás, como vasta maré, deslizou sobre Roma, mergulhou nos jardins onde Lucano estava. A lua ergueu-se lentamente no céu cavado. Os pássaros estavam silenciosos, as fontes mais claras. Nemo tocou o braço de Lucano e o jovem grego sobressaltou-se e voltou-se para o escravo. É a 8ª hora, senhor, disse Nemo. Lucano olhou mais uma vez para a cidade e murmurou: não, esta é a 1ª hora. Um clarão de tochas vermelhas lambeu a escuridão violeta lá embaixo, milhares e milhares de tochas, como línguas rápidas e inquietas. Para Lucano, elas pareceram o início de um incêndio. Alguns momentos depois, ele era parte de um bando de homens e mulheres vestidos de branco, movendo-se através de vestíbulos e vastos salões, que agora estavam iluminados por centenas de lâmpadas. As mulheres caminhavam com enérgica segurança entre seus homens, pois Roma, conforme comentara amargamente Diodoro, era agora uma cidade de mulheres, com mulheres arrogantes dirigindo seus homens em vozes estridentes, cheias de insolência. Aquilo era o matriarcado disfarçado, corrupto, egoísta, de peito de bronze, insistente e ávido. Era para as mulheres de Roma e seus corpos ociosos que galeões saíam em fileiras de todos os portos, com seu carregamento de luxo, alimentos, sedas e joias. Era para as mulheres de Roma que as frâmulas estalavam sobre cidades e comarcas, como som de trombetas. Elas não podiam invadir o Senado, mas ali estavam, nas pessoas de seus maridos, filhos ou amantes. As salas de vendas e os mercados, febris, com o cano de ouro e a fúria dos investimentos, podiam ressoar com vozes masculinas, mas o eco estridente vinha das vozes das mulheres. Elas possuíam a fortuna de Roma. Sua macia brutalidade soava no canglor das correntes de milhares de escravos. Enquanto Lucano caminhava entre o grupo que se destinava ao pátio de Júlia, teve consciência
de que os que se dirigiam apressadamente para a festividade tornavam-se mais numerosos. Era como se as estátuas dos deuses e deusas, com suas togas e estolas, estivessem deixado pórticos e nichos, juntando-se aos homens e mulheres, e como se os poucos que se conservavam em seus lugares olhassem com desprezo ou celestial indiferença para os desertores. Eu só conheço o mundo através do que tenho ouvido dele, maravilhava-se Lucano. Olhava para os rostos belos e depravados das mulheres, recobertos com cosméticos. Via as joias, os cabelos negros, castanhos, dourados ou bronzeados, mantidos em redes consteladas de pedrarias ou trançados com fitas, à maneira grega. Uma névoa de perfume flutuava, vinda de seus corpos e de suas roupas. Seus pescoços, brancos ou cor de mel, brilhavam como pedras preciosas, seus braços lustrosos traziam ouro e seus dedos refugiam. Entre elas havia cortesãs famosas e antigas escravas libertadas por senhores fascinados, bem como mulheres notórias. Era impossível distingui-las das damas, das grandes casas e dos grandes nomes. As mulheres casadas apenas podiam ser reconhecidas entre as solteiras pelas suas estolas, e as solteiras mostravam trajes de falsa simplicidade e tinham os rostos tão mundanos e desiludidos como os das matronas e das mulheres dissolutas. Não havia um olhar tímido, um sorriso jovem e cogitador ou um relance de ternura entre elas, apenas arrogância, avidez e um olhar em torno para ver se estavam sendo admiradas. Alto sussurro de conversação incoerente suspendia-se sobre elas. Os homens não eram menos ambíguos. Os senadores podiam ser reconhecidos pelas suas sandálias vermelhas, mas os augustais não se diferenciavam do gladiador, do liberto e do patrício, nem os mercadores dos homens, que possuíam nomes brilhantes. Lucano ficou a cogitar em si aqueles que mostravam os ares mais altaneiros não seriam os mais baixos, e se os que se exibiam com maior elegância não teriam alcançado a fortuna saindo de alguma sarjeta. Diodoro dizia frequentemente que Augusto, Gaio Otávio, jamais permitira os mal-nascidos no seu palácio, fosse qual fosse sua posição e fortuna presentes. Mas sua degradada filha Júlia, esposa de Tibério, fazia frequentes menções ao seu espírito democrático. Para ela, declarava, um gladiador famoso era tão bem recebido quanto um senador. Pedia apenas que as mulheres, suas convidadas, fossem divertidas e sugeria que entre concubinas e cortesãs encontrara com frequência mais espírito do que entre as esposas e filhas das casas nobres. Seu próprio pai uma vez a exilara pelo seu comportamento de meretriz. Porque forçara Tibério a aquele casamento era coisa que permanecia como um enigma, pois Augusto tinha alguma afeição e admiração pelo César atual. Era possível ter Augusto acreditado que Tibério, frio, justo e notável por sua carência de suscetibilidade em relação a mulheres e pela sua virtude particular, pudesse ter um efeito tranquilizador sobre Júlia. O som de pés que se apressavam elevou-se acima dos acordes de música distante. Lucano teve relances de pés calçados em sapatos de prata ou ouro, ou em material de brocado com pedrarias. Os homens riam e murmuravam, olhando insolentemente em torno de si. O Rio Branco fluiu, subindo uma escadaria baixa e larga através de longos pátios. Algumas das senhoras, em particular, olhavam curiosamente para Lucano, ou sorriam-lhe tentadoramente. Em um certo momento, ele viu um par de olhos cor de violeta, impressionantemente parecidos com o de Sara, e ficou de súbito abalado. Mais adiante, um perfil
recordou-lhe o de Rúbria e de novo ficou abalado. Encolerizava-o o fato de qualquer daquelas mulheres poder parecer-se às moças que ele amara e que ainda amava. Curvou a cabeça, a fim de não mais olhar para elas. Os homens lhe atiravam olhadelas desconfiadas e perguntavam uns aos outros de quem se trataria. As lâmpadas deixavam tombar sua luz mutável sobre a multidão e as joias, bem como sobre os olhos predatórios que dançavam nela. Lucano pensou. Cícero lamentava que, embora as formas da República ainda fossem celebradas, a República não mais existia. Entre estes homens e mulheres não havia amor por seu país, nem comemoração de liberdade, nem honra pelos mortos poderosos que fundaram sua nação e suas instituições. Suas bocas exalavam perfumes, vindos de pastilhas que haviam chupado. Para Lucano, exalavam corrupção. De repente, sentiu-se profundamente deprimido. Pensou com saudades em seu lar. Teve a impressão de estar despido entre a turba e que todos os trechos de seu corpo eram vulneráveis. Um vento suave soprou-lhe no rosto e ele levantou os olhos e viu que estava sendo levado para um vasto pórtico aberto, onde, por estar o tempo tão moderado e fresco, o banquete fora arranjado. O pórtico dava para um grande jardim, decorado com um emaranhado de luzes cintilantes que se refletiam no orvalho da relva escura. Mesmo as estátuas tinham sido iluminadas com tonalidades diversas, de forma que se erguiam sobre águas coloridas, como figuras de fogo pálido. Flores juncavam no chão ou arrumavam-se em vasos altos, de forma que o ar palpitava com seu perfume. O pórtico, também iluminado, brilhava como neve esculpida contra o negrume do céu, e em torno dele foram levantadas grutas artificiais de musgos e flores, nas quais estavam as mais delicadas estátuas, atraindo ambiguamente a atenção e luzindo ao luar. Músicos tocavam sem serem vistos, com flautas, harpas e alaúdes. As mesas instaladas no pórtico estavam cobertas com toalhas carmesins, barradas de ouro e trabalhosamente bordadas com fios brilhantes. Os divãs que ficavam em derredor delas tinham a mesma decoração e aguardavam os convidados. Bem lá para baixo, a cidade jazia vociferante, trêmula pelas lâmpadas, as tochas vermelhas batendo suas línguas, e dela vinha um som distante e rosnado, como de floresta repleta de animais. Os convidados começaram a sentar-se com muitos risos antecipatórios, e Lucano ficou de pé, incerto, junto de uma coluna brilhante. Olhava para as árvores que rodeavam os jardins como se esperassem alguém, os galhos com lâmpadas penduradas, de feitios estranhos e fantásticos, e a luz passando através de vidros coloridos. Escravos, homens e mulheres, belos como jovens deuses e sereias, nus como estátuas, estavam à espera de que os convidados tomassem seus lugares, as mulheres em cadeiras de marfim e ébano, incrustadas com metais preciosos, e os homens nos divãs. Lucano não sabia o que fazer, pois todos davam a impressão de conhecer os lugares que deviam ocupar. As vozes dos convidados tornaram-se veementes de excitação, de forma que o jardim e o pórtico ecoavam como se ali estivessem papagaios ou macacos libidinosos. A música era abafada pelo rumor, casualmente, fluindo com maior intensidade, era ouvida no instante em que o clamor descia. Os rostos dos escravos mostravam-se impassíveis e belos. Um bando de menininhas vinha agora para ungir os pés dos convidados com bálsamo, e havia inocência em sua nudez. Copeiros apareceram, trazendo grandes vasilhas de prata, cheias de neve, na qual estavam enterradas garrafas de vinho, que eles serviam em taças incrustadas de pedrarias, engrinaldadas com era verde. O perfume do líquido, dourado ou vermelho,
misturava-se ao odor das flores e da relva. Os convidados deixavam tombar um pouco de vinho em libação, e Lucano recordou-se da oferta ao Deus desconhecido, parecendo-lhe então que todo o seu corpo estremecia de sentimento e solidão. Ainda estava ao lado da coluna. Embora os copeiros servissem vinho, nada havia nas mesas cobertas de seda, a não ser flores e taças. Os convidados estavam aguardando. Conversavam sobre os últimos divórcios, os últimos investimentos, sobre as corridas e jogos, e olhavam para os gladiadores, que se apresentavam cobertos com seus mantos, fazendo comentários. Sua tagarelice animada, tão trivial, tão maliciosa, era tão estranha para os ouvidos de Lucano quanto a tagarelice de um bando de pássaros rouquenhos. Ouviu nomes famosos e antigos, mesclados e escândalos da espécie mais debochada. Uma grande dama, e aquilo era afirmado com grandes risos, acabava de tomar seu 10º amante, mas desta vez tratava-se de uma escrava. Uma das moças contava veementemente que Cupido a visitara certa noite e descrevia a visita com pormenores lascivos. O senador começou a discutir com outro, a propósito de seus investimentos na terra de Israel, e declarava que seus homens haviam descoberto as minas de Salomão. O outro senador garantia-lhe que fora defraudado e que deveria trazer de volta os seus descobridores acorrentados. Um gladiador, bebendo seu excelente vinho, declarava poder estrangular um leão com as mãos nuas. Imediatamente foram feitas apostas para os próximos jogos. O ar tornava-se opressivo. Os jardins tinham uma aparência secreta e lúbrica à luz do luar. Os convidados bebiam cada vez mais, tornavam-se inquietos e suas vozes aumentavam de volume. Algumas damas que estavam mais próximas de Lucano olhavam-no com súbito interesse. Todas as mulheres tinham agora posto de parte a estola clássica e ali estavam moldadas nas sedas mais delgadas, mais finas e coloridas, bem como em linhos, em brocados bordados, com pedrarias que, embora lhes cobrissem os seios, revelavam cada curva deles e os próprios bicos. Seus ombros macios brilhavam à luz das lâmpadas, e elas tinham as fontes úmidas, os lábios iam tornando-se mais cheios, mais lustrosos e vermelhos. Algumas curvavam-se em suas cadeiras, encostando os corpos contra os dos homens, provocando beijos no pescoço, nos ombros e na boca. Escravos colocaram grinaldas em todas as cabeças, e agora o perfume do jardim, da relva, das flores e dos bálsamos fluía através do pórtico. O tremeluzir das joias magoava os olhos de Lucano, e as lâmpadas pareciam aumentar de fulgor, fazendo mais intenso o colorido. Ele tinha fome e sentia-se embaraçado em seu isolamento, ali perto da coluna. A música mesclava-se ao fragrante jorrar das fontes, quando podia ser ouvida por sobre o ruído das vozes. Lucano reparou que à cabeceira da mesa, em forma de U, havia um grande divã coberto com a púrpura imperial e cheio de almofadas da Síria. Então os convidados esperavam pela Augusta, Júlia. Ele não sabia ser costume dela permitir que os convidados se embriagassem bastante até o momento em que ela aparecesse, de forma que o fato de não ser mais jovem lhes passasse despercebido em seu estonteamento. Os vasos de Alexandria, que estavam com flores sobre a mesa, começaram a faiscar aos olhos de Lucano com demasiado colorido. Sentia-se muito entediado. Diodoro falara das orgias e dos deboches. Aquilo parecia excessivamente estúpido para o jovem grego. As vozes dos homens, fazendo-se roucas, o incomodavam. Os tons inchados e estridentes das mulheres pareciam unha, arranhando-lhe os tímpanos. Uma mão respeitosa tocou-lhe no braço. Um dos vigilantes do vestíbulo,
que estivera observando os copeiros para ver se cometiam algum erro, encontrava-se a seu lado. Senhor, ainda não encontraste teu lugar? Murmurou ele. Não, disse Lucano secamente, não sei se tenho lugar. Hesitou, depois disse, sou Lucano, filho de Diodoro Cirino, e nunca estive aqui. O vigilante olhou-o, horrorizado. Curvou-se tão profundamente que a cabeça dele alcançou o nível do joelho de Lucano. Depois disse, com voz trêmula, mas, senhor, tu deves sentar-te no próprio divã da Augusta. Sua voz tornou-se terrível quando olhou para os outros vigilantes que vieram correndo. Aqui está o convidado de honra, e ninguém o escoltou até o seu lugar. Haverá chicoteamento amanhã. Os convidados que estavam mais próximos pararam de conversar para ver o que se passava. Lucano, corando, recuou e seus pés meteram-se em um dos tapetes persas que cobriam o mármore branco do piso do pórtico. Não, disse ele, a culpa foi minha e não de terceiros. Não vieste escoltado até aqui, senhor? Perguntou o primeiro vigilante, enquanto os demais se reuniam em torno de Lucano para seu maior enleio. Então Lucano recordou-se. Plócio dissera que o levaria até ali, mas Lucano esquecera de esperar e acrescentou rapidamente: tinha uma pessoa para me escoltar, sim, Plócio, dos pretorianos, mas não esperei por ele. O vigilante gemeu e seus companheiros fizeram-lhe eco. Inclinaram-se como um só corpo. Um maior número de convidados foi se mostrando interessado. Os vigilantes rodeavam Lucano como guarda-costas e, cerimoniosamente, conduziram-no ao divã recoberto de púrpura. Um profundo silêncio tombou entre os convidados, quando Lucano sentou-se e todos os olhos voltaram-se para ele. Uma grinalda foi-lhe colocada na cabeça, uma criança lhe removeu as sandálias e lhe ungiu os pés, e vinho lhe foi servido. Tinha o rosto vermelho e suava. Não sabia para onde olhar, mas, finalmente, relanceou os olhos para a outra extremidade do pórtico. Plócio ali estava, tentando franzir as sobrancelhas, mas conseguindo apenas revelar-se divertido. Lucano tomou um grande gole de vinho. O silêncio do pórtico, os olhares, atrevidamente fixos nele, eram enervantes. Agora a música erguia-se exuberantemente, acompanhada de muitas vozes suaves, e as fontes cantavam para o luar. As nádegas de Lucano foram engolidas pela brandura do divã. Não podia reclinar-se como os outros homens estavam reclinados. Chegou a fincar um cotovelo numa das almofadas e intimamente amaldiçoava Plócio, os convidados, ele próprio, Júlia e até Tibério. Via-se como um plebeu naquela reunião, como um rústico recém-chegado do campo, e ficou de novo encolerizado. Um certo alvoroço e um certo murmúrio, então, foram ouvidos entre os convidados, pronunciando seu nome. Foi como um vento turbulento que agitasse fileiras de flores, pois soberbas joias e ricas tonalidades e peles de tons morenos ou alabastrinos, alegres túnicas, olhos vibrantes, cabelos lustrosos mesclaram-se em séries de confusa exuberância e excitação sob o oscilar das lâmpadas prismáticas. Os homens ergueram-se de seus divãs, as mulheres mostraram interesse e curiosidade, dentes brancos faiscando através dos lábios vermelhos, enquanto sorriam audaciosamente para Lucano. As mãos do rapaz firmaram-se sobre a taça incrustada de pedras preciosas e ele bebeu mais um gole. Lucano corria nos murmúrios e exclamações. Lucano, filho de Diodoro. Então, todos explodiram em risos amistosos e taças foram levantadas para ele, os homens inclinando a cabeça, as mãos das mulheres erguendo-se acima dos cabelos bem arranjados, nos quais
faiscavam joias, como gotas de chuva. Bem-vindo sejas, cumprimentos, exclamaram os convidados. Bem-vindo sejas, nobre Lucano. O jovem tentou sorrir, mas sentia-se extremamente desconfortável. Clócio, ele bem via, também estava a fazer-lhe uma reverência, ironicamente, e então, sem o querer, foi que ele riu. Um copeiro já estava de novo ao lado dele, enchendo-lhe a taça. O vinho era adoçado e capitoso. A lua fulgurava através da atmosfera límpida e as estrelas pestanejavam sobre o jardim, onde as lâmpadas oscilavam e as fontes luminosas atiravam luz sobre as estátuas que se erguiam dentro delas. Subitamente, uma trombeta soou, uma só trombeta, e os convidados ergueram-se num rápido movimento sussurrante à espera. Lucano teve alguma dificuldade para se erguer, pois o divã era demasiado macio e profundo, e ele estava começando a sentir os efeitos do vinho. Júlia, acompanhada por Jacinto e Oris, os atletas, apareceram no pórtico. Estava vestida, e isso Lucano observou com repulsa considerável, no velho estilo cretense. Não era alta nem baixa. O corpo mostrava-se voluptuoso e a pele muito branca. O traje justo, copiado das mulheres cretenses, fora trabalhado com fio de ouro e cobria-lhe todo o corpo, inclusive os braços, com exceção dos seios nus, cujos bicos estavam tingidos de escarlate. Das ancas para baixo, o vestido descia em pregas bordadas com pedrarias e pintadas com plumas de pavão. Ela mostrava orgulho de seus seios, tão abertamente exibidos, pois tinham a alvura da neve e possuíam um polimento lustroso, mostrando curvas e erguimento impecáveis. O cabelo dela, de um colorido ruivo como o do vinho velho, fora penteado de forma complicada e alta, e para completar o traje cretense, neles Júlia colocara um pequenino chapéu, na forma de uma borboleta colorida, resplandecente de pedrarias, a descansar bem no alto de seus caracóis em cascata. O ouro de seu traje, moldado nas ancas, como se tivesse sido colado nelas, a radiosidade de suas pedrarias, a coruscação de seu chapéu, tudo se mesclava para deslumbrar os olhos, para estontear pela magnificência. Todos os seus movimentos eram sensuais e calculados pelo vestido metálico e, pelo menos para Lucano, vulgares e lascivos. Os convidados aplaudiram delirantemente aquela visão cintilante de luz. Ela parou por um momento para receber a ovação e Lucano viu-lhe o rosto, primeiro de perfil, depois de frente. O perfil, ele percebeu, tinha uma certa frieza remota, fazendo-lhe lembrar uma estátua de Palas Atena, mas quando ela se voltou, o rosto era largo, imperioso e endurecido, e um tanto mais do que áspero. Tinha pele excelente e as rugas finas foram habilmente disfarçadas sob camadas de pó rosado e pintura. Os olhos estranhos eram como lápis lazuli entre as rígidas pestanas pretas, polvilhadas com ouro. A boca, com o lábio inferior cheio e saliente, reluzia como uma pintura oleosa. Tinha nariz curto e, de certa forma, largo, de narinas desdenhosamente abertas. Dava uma impressão, ao mesmo tempo, cruel e sentimental, orgulhosa e espalhafatosa, arrogante e, ainda assim, demasiado familiar. Para Lucano, tinha uma espécie de bárbara altivez, e ele pensou no frio e afetadamente virtuoso Tibério, que era o marido dela, e no velho soldado, Augusto César, Gaio Otávio, que fora seu pai. Tentou não olhar para a libertina exibição de seus seios, que o embaraçavam. Jacinto e Oris, segurando-a familiarmente pelos cotovelos, conduziram-na em direção ao divã imperial, e pela primeira vez ela olhou para Lucano. Seus lábios entreabriram-se em um sorriso sedutor, arqueado,
de boas-vindas, e foi um sorriso encantador, como de uma menina. Lucano curvou-se diante dela e manteve a cabeça baixa enquanto Júlia se sentava graciosamente, com um sussurro metálico. Sentiu-se quase sufocado pelo perfume de almíscar que a mulher usava. Depois ficou assustado ao ver que era desejo dela que Jacinto e Oris, que tinham fechado o rosto ao reconhecê-lo, se sentassem ao seu lado direito, enquanto Lucano sentava-se à sua esquerda. Cumprimentos, nobre Lucano, disse ela ao jovem. Tinha a voz velada, quase masculina, das mulheres do povo, apesar de ser de grande família. Cumprimentos, Augusta, respondeu ele no murmúrio, deixando-se engolir de novo pelo divã, sem defesa que estava. Os convidados sentaram-se com estardalhaço e a música tornou-se mais alta e desvairada, com os cantores lançando um cântico de adulação para uma deusa. Júlia estava em boa disposição. Costumava sentir-se com frequência e perigosamente entediada, mas naquela noite mostrava-se cheia de animação. Jacinto e Oris, de túnica cor-de-rosa presa, com cinturões de ouro, pareciam amuados e dirigiam olhares ferozes a Lucano, o que divertia a imperatriz. Os convidados, certos de que o jovem grego ia ser o novo favorito, tal como ele, sem o saber, verdadeiramente o era, sorriram-lhe amável e entusiasticamente. Mas Júlia até então o ignorara, a não ser pelo cumprimento inicial. Em compensação, atormentava Jacinto e Oris, com sorrisos especiais, leves carícias no rosto e no pescoço, feitas com sua mão carregada de pedrarias, acompanhada de murmúrios especiais. Agora um bando de servos entrava no pórtico, trazendo pratos fumegantes e bandejas cheias de uvas, figos, azeitonas e outras guloseimas. Pratos de ouro foram colocados diante dos convidados e as taças encheram-se novamente. Junto de cada prato, os servos colocavam facas de ouro, colheres de vários feitios e palitos, bem como vasilhas de água tépida, perfumada e guardanapos bordados. A curiosidade dominou o constrangimento de Lucano. Observou o primeiro prato servido, momentaneamente surdo para as vozes clamorosas, para a música e para Júlia. Uma imensa bandeja de prata, com entalhes, estava cheia de minúsculos arganazes, cozidos em azeite e mel e polvilhados com sementes de papoulas. Outras bandejas traziam ovos temperados, rins ao molho de azeite, pequenos peixes defumados, fígado de ganso, sobre o qual vinha um molho pungente, e cabeças cozidas de vitela. Os servos movimentavam-se em derredor dos convidados, oferecendo guardanapos limpos, depois dos dedos mergulhados nas vasilhas com água, a fim de se limparem do azeite e dos molhos, e tornando a encher taças de vinho adoçados com mel, distribuindo pão feito em formas curiosas e muito quentes. Lucano jamais vira tal profusão de comida. Ingenuamente pensou que aquilo fosse o banquete completo. Estremeceu, olhando para os arganazes, comeu um pouco do fígado e um pedaço de queijo. O vinho começava a dar-lhe uma visão alterada da mesa, brilhante demais, colorida demais, demasiado intensa em sua iluminação. Seu desconforto por estar junto de Júlia, cujos seios iam se fazendo importunos, crescia. Em seus ouvidos ressoavam vozes, risos e música, e sua cabeça latejava. Para refrescar a boca febril, comeu uma romã, algumas tâmaras, um punhado de uvas. As frutas não lhe abateram a febre, e ele se viu bebendo de novo o vinho que a neve gelara. Houve uma pequena pausa no banquete. Os servos removeram o vasilhame usado e a baixela e substituíram novamente os guardanapos. Ninguém até então falara com Lucano. Os convidados esperavam que Júlia,
lhe dirigisse primeiro a palavra e na voz dela, entenderiam a situação do favorito e saberiam como se dirigir ao moço e tratar com ele. Júlia, porém, estava meio reclinada sobre o corpo de Jacinto. Também as outras mulheres, que tinham abandonado suas cadeiras, retiradas habilmente pelos servos, reclinavam-se nos divãs mais próximos delas, seus corpos licenciosamente apertados contra a carne dos homens. Rostos enrubesciam, grinaldas escorregavam de cabeças e os risos elevavam-se para gritos roucos. Aqui e ali, homens afastavam as túnicas dos ombros e seios de algumas mulheres jovens e beijavam-nos ardentemente. Lucano, embora fosse médico, tornou a sentir-se desconfortável e embaraçado. Assim, aquilo chegara à emancipação das mulheres, aqueles guinchos sem espírito, aquelas discussões de semi-embriagados, àquela vulgar e desavergonhada licenciosidade, àquele desprezível tagarelar sobre negócios, boatos e política, àquela impudência, àquela ruidosa lascívia. Pensou em Aurélia e em sua mãe Íris, habilidosas nos deveres domésticos, na delicadeza no trato das crianças, no carinho aos maridos. Podiam saber pouco sobre Virgílio ou Homero, não saberiam discutir campanhas militares ou processos legais importantes nos tribunais públicos, como aquelas mulheres tinham feito um pouco antes, mas sabiam levar ao lar alegria, paz e honra. E seus filhos e maridos reverenciavam-nas. Delas eram desconhecidos o divórcio e o adultério. Lucano ficou pensativo. A nação declinava e decaía quando as mulheres ganhavam predominância e quando não se fechavam para elas as portas da lei, dos negócios ou da política, ou seria a dominação das mulheres apenas uma indicação de que a nação estava em decadência? Lucano pensou na doce e jovem Rúbria, na tímida e adorável Sara. Pareceu-lhe subitamente impossível que elas tivessem existido em tal época. De repente, teve saudades de Sara, com desesperada paixão, e esqueceu os seus votos. Tinha as mãos cruzadas nos joelhos, enquanto ouvia as mulheres que estavam à mesa. Embora o pórtico fosse aberto e os jardins iluminados se ligassem a ele, a atmosfera entre as colunas parecia poluída, com os odores e o suor quente. De súbito, a coxa silibante de Júlia moveu-se contra dele furtivamente, embora ela fingisse estar absorvida na conversa com outros. Lucano ficou rígido, com um novo acesso de intensa repulsa, ódio e vergonha. Aquela mulher era a Augusta, Júlia, a imperatriz do mundo, esposa de Tibério, e sua voz, seus gestos, seus movimentos provocadores, sob a estreita veste dourada, eram característicos de uma prostituta, de uma dissoluta mulher das ruas. A coxa apertava mais insistentemente a dele, e Lucano não se podia mover. Júlia estava reclinada de meio perfil para o jovem. Seus seios voluptuosos erguiam-se, as pontas escarlates retesadas, o tecido metálico da veste desenhando cada curva insolente, cada recorte de seu corpo, inclusive seu umbigo. O odor almirascado que dela emanava tinha para o jovem um resquício de carne putrefata. O ressoar dos símbolos anunciou novo serviço, e os escravos entraram triunfalmente, carregando bem alto uma grande bandeja de prata, na qual estava um enorme peixe ainda vivo, irisado com escamas e debatendo-se desesperadamente na agonia final. Lucano, horrorizado, pôde ver seus olhos exorbitados, que agora se enevoavam, e o bater de sua cauda em arco-íris. Cerimoniosamente, o peixe foi levado entre os convidados, que aplaudiam e examinavam a pobre presa com exclamações de ébrios. Neste interim, outros servos instalaram um caldeirão de cobre fumegante
com água aromática no centro da mesa em U, e o cozinheiro-chefe apareceu com uma pequena mesa de serviço coberta com uma toalha bordada de fina musselina. Os que carregavam a bandeja trouxeram o peixe, que se debatia freneticamente até o cozinheiro. Este o agarrou com suas vastas mãos e o meteu no caldeirão. Imediatamente a água fez um remoinho e o cheiro de especiaria e ervas mesclou-se à quantidade de vapor. O cozinheiro, com o auxílio de 2 servos que agiam de maneira cerimoniosa, finalmente retirou o peixe e colocou-o sobre um bloco de madeira preparado sobre a mesa. O cheiro mesclava-se agora a todos os demais odores, e a carne mostrava-se rosada e suculenta. E foi servido num pequeno lago de molho picante, feito de vinhos, cravos, alhos e suco de limão. Lucano olhou para a porção que eles serviram e não pôde comer, pois se sentiu imediatamente nauseado. Comeu mais um pedaço de queijo, um pouco de alface, cenouras e alho poró, algumas azeitonas e uvas, um pedaço de pão e bebeu mais uma taça de vinho. Júlia, para saborear o peixe, ergueu-se apoiada num cotovelo e inclinou o corpo através do divã. Aquilo afastou-lhe a coxa da de Lucano, e pela primeira vez a mulher falou com ele, em forma de conversação e com outro de seus sorrisos encantadores. Não gosta de peixe, Lucano? Perguntou ela, e no momento, por alguma razão peculiar, sua voz não desagradou tanto o jovem grego, cuja cabeça girava de uma forma curiosa. O seio dela estava agora contra o ombro do rapaz, e os olhos dele não podiam fugir a contemplá-los. E Lucano pensou, embora ela não seja moça, tem beleza considerável, se bem que não tenha vergonha. E murmurou, venho de família austera, e luxos são desconhecidos para mim. Ela sorriu, e uma covinha profunda e rosada apareceu num canto de sua boca vermelha. Levantou as sobrancelhas, corrigidas com a pinça e polvilhadas de ouro, de uma forma indagadora. Temos de dar remédio a essa austeridade. Falou. Tocou o rosto dele de leve, com as costas das mãos macias, e a seguir o beliscou. A notícia correu célere, mesmo entre aqueles convivas embriagados. Júlia tornara conhecidos seus favores. Daquele momento em diante, o belo e jovem grego teria no palácio um poder formidável. Alguns senadores menos embriagados do que os outros pensaram rapidamente. Jacinto e Oris enrubesceram, trocaram olhares, depois dirigiram a Lucano uma olhada de profundo ódio que o moço ignorou. Os 2 tornaram-se meditativos. Talvez os músicos e cantores se tivessem aproximado das mesas um tanto mais, no fundo do cenário, pois Lucano podia agora ouvi-los com forte e súbita nitidez. Os lábios de Júlia estavam novamente contra a orelha de Lucano, e ele evitava afastar-se dela, em parte por uma advertência do instinto, e em parte porque não podia insultar nem mesmo aquela mulher depravada. Ela sussurrou, e almejar a beatitude ignorada. Agora Lucano percebia o que a mulher pretendia dele, ao olhar-lhe os olhos estranhos e dilatados, ao ver a umidade de seus lábios e o arquejo de seus seios. Ficou apavorado e sua repulsa foi tão forte quanto a náusea em sua garganta. As blandícias de Júlia não tinham sido apenas as leviandades amorosas de uma mulher desavergonhada e que ela confere a qualquer homem. Era um convite e uma ordem. Uma cólera súbita apoderou-se dele, sentindo-se pessoalmente degradado. Júlia chegava-lhe aos lábios sua própria taça, e ele foi forçado a beber o vinho. Embora o rapaz se sentisse repleto
de emoções tempestuosas, também estava estonteado. As mesas e seus ocupantes oscilavam delicadamente diante de seus olhos, como se navegassem numa embarcação. Lucano disse consigo mesmo, incapaz de mover a mão, que agora estava em seu pescoço, acariciando-o. Não estou apenas enojado, assustado e cheio de repulsa. Também estou bêbado e entorpecido. Os dedos de Júlia iam explorando-lhe o pescoço de leve, delicadamente, e tão hábeis eram aqueles toques, tão conhecedores, que ele sentiu um calor de correspondência. Desejos e arrepios correram subitamente através de sua carne, e a sensação de vergonha que dele se apoderou só serviu para aumentá-los. Engoliu, então, um grande gole de vinho. Júlia ria baixinho, compreensiva. Retirou a mão, pois os servos iam trazendo outra enorme bandeja, na qual havia uma roda de pequeninos leitões, chafurdando num molho escuro, suculento, de cheiro forte e rodeados de laranjas assadas e corações de alcachofras. Isso vinha acompanhado por outra bandeja, contendo vitela assada e diversos acepipes. Os servos tornaram a lavar os dedos dos convidados e deram-lhes guardanapos limpos. O ruído do pórtico tomou proporções formidáveis. Guinchos selvagens e risos estouravam entre as mulheres e gritos roucos vinham dos homens. O estalido de beijos e o estalido de palmadas em carnes macias ressoavam contra a música. Imitando Júlia, as mulheres se haviam despido até a cintura e seios brancos, róseos e ambarinos reluziam à luz das lâmpadas. Lucano olhava aquilo avidamente. Já não era um médico neutro, já não pensava naquela turbulência de seios despidos como simples exibição de órgãos mamários. As pernas retorcidas das mulheres fascinavam-no e comoviam-no. Esqueceu-se de abster-se de vinho e sua taça tornou a se encher, sendo o líquido bebido sofregamente. Toda a cena de bacanal emergiu numa grande onda de cor, de nudez brilhante, de odores sensuais e deslumbrantes luzes multicoloridas. Parecia-lhe que as colunas do pórtico irradiavam luz lunar, que lhes fosse própria, como que iluminadas internamente, e que as estátuas da entrada das grutas tinham vida e faziam-lhe sinais, somente a ele, em gestos libertinos e obscenos. Teve um sobressalto. Os lábios de Júlia estavam contra seu pescoço e a mão dela errava-lhe pelo corpo. Uma poderosa urgência tomou conta do jovem. Ela parecia-lhe a mais bela e desejável das mulheres. Estremeceu em êxtase vergonhoso. Os olhos dela, ardentes, riam-se para ele, e com um movimento de cabeça, que denotava aprovação, Júlia levantou-se, afastando-se do moço, umedecendo a boca latejante. Então devotou-se caprichosa e zombeteiramente aos seus antigos favoritos, que estiveram meditando o assassínio de Lucano. Mas os traços de seus dedos haviam deixado o moço, ardente como fogo. O tempo tornou-se infinito para Lucano, mas também de ardente iminência, estonteante, fervilhante de desejos estridentes, de confusão, de trevas momentâneas e silêncios repletos de arco-íris que se modificavam e de estupendos clamores. Pestanejava constantemente para limpar os olhos das névoas rosadas, prateadas, azuis e escarlates. Seus ouvidos trovejavam de vozes e música. Chegou a indagar de si próprio, acreditando ser aquela a pergunta mais séria e mais importante do mundo. Quem sou eu? Em sua língua havia o gosto delicioso. O vinho era enlouquecedor. Esbarrou contra a mesa e agarrou-se à borda do divã, receoso de cair, pois que o sentia balançar sob seu corpo.
Estava certo de que seus pensamentos continham a sabedoria dos séculos, de que a ele tinham chegado segredos tremendos, jorrando nele, vindo das eternidades. A mão esquerda de Júlia em sua coxa parecia uma deliciosa pressão. Tendo perdido tanto, pensou solenemente, e seus olhos encheram-se de lágrimas de autopiedade. Aquela companhia era deliciosa, e todos os convidados perfeitos, como deuses e deusas, encantadores, maravilhosos em sua amizade, sofisticados e adoráveis. A lua era o escudo de Ártemis, e ele estudou-a, esperando que a radiante virgem deusa surgisse por trás dela, prateada em sua beleza. As estátuas dançavam freneticamente nas grutas. A grinalda de botões de rosa escorregou da fronte de Lucano e ele, meticulosamente e com gestos lentos e cuidadosos, recolocou-a na posição devida. Havia uma razão qualquer que fazia aquilo parecer absolutamente necessário. Com certeza não estou bêbado, disse ele, consigo mesmo, severamente. O que jamais soube o que é viver. Havia lágrimas em seus olhos novamente, e ele soluçava pelo seu eu antigo, despojado. Pés e mãos estavam dormentes, mas o corpo latejava. Não pensava em Rúbia nem em Sara, mas a imagem difusa de ambas permanecia, como espécritos destituídos de faces, aumentando sua presente e ofuscada animação. Seus membros espalharam-se. Eternidade de tempo passou em pensamentos imensuráveis, em conversação. Lucano voltou a si muito rapidamente, para descobrir que estava conversando bastante jubilosamente, em feliz entusiasmo, com uma dama ao seu lado e, aparentemente, tal conversa já durava havia algum tempo. Mas o que dissera a mulher, então enseguecedor enlevo, não sabia. Sacudiu a cabeça, como que perplexo, e ela murmurou: Tu falas arrebatadoramente, continua. Lucano tornou a sacudir a cabeça, e houve outro hiato brilhante. Ainda assim, todos os seus sentidos pareciam iluminados, aumentados, e ele retirou-se consigo mesmo, durante algum tempo, para refletir jubilosamente sobre aquilo. Estava excessivamente bêbado. Os escravos levaram para fora uma ampla plataforma de madeira e a colocaram sobre o relvado, junto do pórtico. Atiraram pétalas de rosas sobre os convidados e vaporizaram o ar tépido com perfume. A lua pareceu aproximar-se, até dar a impressão de que poderia ser tocada com a mão. Brisa estimulante levantou-se do jardim, e os topos dos ciprestes coroaram-se de fogo prateado. Apareceram dançarinos, lutadores, cantores, atores, mas quase ninguém prestou atenção ao espetáculo oferecido por eles, pois a maioria dos convidados ou estava ressonando ruidosamente, ou distraída com um vizinho, ou pestanejando estupidamente. Lucano, porém, observava os lutadores, tentando vê-los através de uma névoa, e disse para a dama que a havia seduzido com sua conversação: Eles estão oferecendo uma demonstração pobre. Oris adormecera, mas Jacinto, que ouvira as palavras de Lucano, exclamou: Eles não usam mágica, são homens honestos. Seus olhos faiscavam de raiva e ciúme. Lucano falou solenemente: Eu poderia vencê-los a todos. E após outro trago, assentiu com a cabeça e repetiu, com pesada ênfase: Eu poderia vencê-los a todos. Júlia voltou-se para ele, beijou-lhe o ombro e murmurou: Sim, eu sei, meu divino Apolo. Houve um canglor áspero de cornetas, e as lâmpadas coloridas brilharam com resplandecência maior sobre a plataforma. Escravos atiraram rosas sobre ela. 5 jovens, as pernas e os pés cobertos,
de forma a se assemelharem aos pés e cascos caprinos de Pan, filho de Mercúrio, deus dos rebanhos, e lombos envolvidos em grinaldas de papoulas vermelhas saltaram sobre a plataforma com gritos altos e delirantes. Mantinham flautas junto dos lábios e, acompanhados por outros músicos, encheram o ar com delgados silvos, quase enlouquecedores. Seus olhos selvagens e vivos dardejavam para um e outro lado, como libélulas, enquanto eles dançavam, saltavam e corcoveavam no ar. As flautas assaltavam os ouvidos, e mesmo os que ressonavam e dormitavam pesadamente, acordaram e tornaram-se interessados. Os jardins escuros formavam um cenário de fundo perfeito para aqueles jovens em sua dança sensual. Os cascos, armados de cravos, retiniam e sapateavam na plataforma. O suor corria deles e eles arquejavam, faziam círculos, empinavam-se, alteando os lombos rodeados de papoulas. Os gestos eram lascivos e tentadores. Os rostos, de risos selvagens, excitavam as paixões. A música e o trilo das flautas tornaram-se mais loucos, mais rápidos, mais exigentes. Um grupo de moças vestidas como ninfas, em trajes flutuantes e transparentes e coroadas de lírios, saltou sobre a plataforma, os braços direitos erguidos e mantendo véus muito tênues diante dos rostos bonitos. Com fingida modéstia dançaram, os olhares tímidos e aparentemente inconscientes dos fãs que saltavam em derredor. Fugiam as mãos ávidas, cantando baixinho para si próprias. Os fãs se foram fazendo frenéticos e suas línguas vermelhas apareciam, lambendo o ar. Os corpos rosados das moças luziam através das vestes. Os seios jovens estremeciam, as coxas movimentavam-se com elegância. Os olhos brilhavam atrás dos véus, luzindo em preto, azul e castanho, e os longos cabelos turbilhonavam em torno delas. Os pãs saltavam mais alto, desesperados e lascivos, perseguindo as ninfas, enquanto elas faziam círculo e flutuavam cantando. Lucano não soube em que momento exato se tornou sóbrio e frio, tanto na mente quanto no corpo. Olhou para os dançarinos com súbito nojo e repulsa. Desejava erguer-se e ir embora, e as têmporas latejavam. Era como se algum horrível perigo o ameaçasse. Mas a carne não obedecia à sua ordem. Manteve-se flácida sobre o divã. Teve consciência do hálito quente de Júlia em seu rosto, a mão dela acariciando-lhe o braço, da voz em murmúrio dizendo coisas vergonhosas. A náusea o dominou e se odiou. Desejou saltar dentro de água fria e limpar não apenas o corpo, mas a boca pastosa e quente e seu espírito. Olhou para os convidados, parte dos quais estava boquiaberta, lançando o hálito carregado de vinho aos borbotões. Olhou para as mulheres com os seios nus, e uma espécie de horror apoderou-se dele, detestando-os a todos e detestando-se. Seus olhos queimavam secos e seu estômago tinha engulhos. As ninfas estavam agora gritando, num misto de deleite e simulado terror, pois os pãs as haviam agarrado em seus braços ágeis. Os pãs, então, com música mais selvagem e mais rápida, rasgaram os véus e os trajes das moças e envolveram-lhes os corpos nus com as pernas peludas. Os convidados gritavam enlouquecidos e alguns ergueram-se, a meio, aos berros. Os pãs ergueram as moças nos braços, levantaram-nas sobre suas cabeças como estátuas vivas e levaram-nas para a escuridão com relinchos animalescos de triunfo e desejo. Como se aquilo fosse um sinal, todas as luzes do pórtico e dos jardins foram imediatamente apagadas, e apenas o luar cascateou sobre o relvado, sobre as árvores e as mesas em desordem,
e 3 andantes. Os convidados sentaram-se no silêncio que se seguiu, como que estupidificados, eles próprios silentes. Então, casal por casal, agarrados um ao outro, foram tropeçando para as grutas que esperavam e para os jardins distantes, onde apenas a lua penetrava. Lucano os viu partir, e uma intensa aversão renovou-se nele. Então se viu a sós com Júlia e os 2 lutadores. Ores ressonava, mergulhado no esquecimento, e a face de Jacinto manchava-se de lascívia. Quando a imperatriz levantou-se, brilhante ao luar, Jacinto levantou-se com ela, mas Júlia voltou-lhe as costas. Sorriu a Lucano e tomou-lhe a mão, sussurrando, vem, e assim colocou-o sobre os pés. O corpo estava ainda dormente e entorpecido pelo vinho. Seus joelhos tremiam, mas a sensação de terrível ameaça veio ter a ele mais fortemente. Agora podia pensar em Tibério, no poderoso César. Olhou para Júlia com aversão, e seus olhos azuis faiscaram a luz prateada. A mulher viu naquilo um sinal de animação e desejo, e atirou-se sobre o peito dele. Lucano cambaleou sob o impacto, pois Júlia não era leve e ele estava fraco. Jacinto, bêbado e inflamado de vinho e ciúme, andava em torno de Lucano e Júlia, e então agarrou Lucano pelos ombros, rugindo ameaças e obscenidades. Lucano empurrou para longe de si a imperatriz e a força voltou-lhe ao corpo. Agarrou Jacinto, fê-lo dar uma volta e atirou-o violentamente para os braços de Júlia. Caíram ambos sobre o divã, num monte de corpos com pernas e braços emaranhados. Então Lucano correu toda a extensão do pórtico, desviando-se das mesas e das cadeiras. Correu para dentro do palácio. Desceu, correndo, o piso silencioso e brilhante, sob as lâmpadas esparsas. Ouviu que alguém corria atrás dele, aproximando-se mais, e voltou-se, o punho fechado e erguido. Mas era apenas Clócio. Depressa, disse o jovem pretoriano, agarrando-lhe o braço. Por todas as fúrias, ser rápido! Fez Lucano voltar-se para um corredor de mármore, longo e estreito, e ambos correram por ali, como jovens mercúrios. — Estás doido? Exclamou Prócio, arquejante. — Achas que devia deitar-me com ela? Exclamou Lucano, furioso. — Não, mas há maneiras menos violentas de rejeitar uma dama, disse Prócio, gemeu. E eu estava nomeado pelo César como teu guarda-costas. Fez Lucano parar, num movimento súbito, e seus olhos examinaram o corredor. Pretorianos, ainda inconscientes da presença dos 2, andavam na extremidade dele, as espadas desembainhadas. Clócio puxou Lucano para trás de uma coluna imensa de mármore. Agora sussurrava: estás em perigo de morte. A Augusta não se esquecerá disto. Ela terá sua vida, se lhe for possível, pois que a humilhaste para além do que lhe seria possível suportar. Gemeu baixinho, tirou o elmo, enxugou o rosto suado com seu braço moreno e forte. Ouve-me, há uma porta de bronze a 8 passos para a esquerda e só oficiais têm chave, pois leva para os nossos aposentos, que ficam lá para baixo. Eu irei até lá, fingirei examinar a fechadura. Então começarei a conversar com meus homens. No momento propício, corre até a porta, que eu deixarei sem a volta da chave, abre-a devagarinho, entra no corredor que fica além dela, onde irás esperar por mim. Havia, na voz dele, uma áspera urgência. Relanceou os olhos para o caminho que já tinham feito. Com um olhar furibundo para Lucano, que se estava sentindo violentamente nauseado, deixou o jovem médico. Desceu em passo militar até o vestíbulo,
Parou à porta, fingindo examiná-la. Depois continuou e foi ao encontro de seus homens, que pararam para saudá-lo. Arquejante, com a náusea e com cruquitações azedas a subir-lhe pela garganta, Lucano espiou cuidadosamente por trás da coluna. Esperou até que Plócio tivesse manobrado os pretorianos, de forma que ficassem de costas para ele. Ouviu-lhes os fortes risos jovens, enquanto Plócio contava-lhes gracejos. Depois correu para a porta de bronze, abriu-a o mais caladamente possível e entrou correndo para o corredor frio e escuro que ficava adiante dela, fechando a porta atrás de si. Encostou-se na parede úmida de pedra, cruzou os braços com firmeza contra o ventre e fechou os olhos para evitar a dor latejante de sua cabeça. Fim do capítulo. Minha alma glorifica o Senhor. Meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador, pois atentou para a humildade da sua serva. De agora em diante, todas as gerações me chamarão bem-aventurada.